Salve galera, chegamos na aula 10, isso mesmo, aula 10, e olha, vou falar uma coisa pra você, hein, matéria mol, massa molar, esses são os principais temas de muitas provas, entre matéria, massa molar, estequiometria, existe uma matéria só que compete, que é química orgânica, mas é uma das mais importantes de todas. E logo depois da vinheta a gente vai falar sobre elas. Segura aí! Mol, massa molar, estequiometria, tudo isso confunde a nossa cabeça. Muitas vezes a gente fica, caramba, professor, eu ouço que isso é muito difícil. E eu estou em sala de aula presencial e eu vejo que realmente os alunos têm isso, né? De um aluno falar para o outro, nossa, você vai ver quando você estudar mol, e aí todo mundo chega com aquele nossa, é mol. Calma, não é esse bicho de 7 cabeças se você aprender de uma maneira correta. Então, antes de mais nada, você que não assistiu a aula de balanceamento químico, que está gravado na plataforma, aula de lei de Proust também está na plataforma, certo? Não dá para começar isso aqui, beleza? Então você tem que ter o balanceamento já como conhecimento, lei de Proust também, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é matéria? Matéria a gente já falou aqui na plataforma, que é tudo que ocupa um lugar no espaço, beleza? Então matéria é essa definição. E matéria é, obviamente, por ocupar lugar no espaço, ele vai ser formado de átomos e, consequentemente, de moléculas. E como isso é possível, professor? O que eu tenho que estudar sobre isso? Quando eu falo de matéria, quando eu falo de mol e de que ocupa lugar no espaço, eu tenho que pensar que existem 3 estados físicos na matéria, beleza? Sólido, líquido e gasoso. E os 3 vão ocupar lugar no espaço de diferentes maneiras, né? O gás, ele ocupa daquele jeito dele, né? Todo doido, disperso. O líquido, ele tem de acordo com a forma que ele está, de acordo com o recipiente que ele está. E o sólido já não. O sólido já é aquele cara que está ali, que você vê ocupando um lugar no espaço. Então, quando eu pensar em mol, quando eu pensar em tudo isso, eu tenho que pensar o quê? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma pizza para vocês, uma pizza de 12 pedaços. Não sei se alguém aqui já comeu uma pizza de 12 pedaços, né? Que é maior do que a de 8. Eu sempre dou risada dessa piada, não tem nada a ver, né? A pizza você pode dividir quantos pedaços quiser, que vai ser o mesmo tamanho, beleza? Bom, aqui nós temos uma pizza de 12 pedaços, porque é o carbono. Professor, como assim o carbono? O carbono, ele tem 12 unidades, ele ocupa 12 unidades. E isso foi um estudo. Imagina o seguinte, imagina o átomo que nós já falamos, que é aquela parte pequenininha da matéria, e você fala lá, qual que é o espaço que determinado átomo ocupa? Não tem como saber, certo? A não ser que você determinar que o carbono, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de unidade. O oxigênio vai ter outra quantidade de unidade. O hidrogênio vai ter outra quantidade de unidade. Ou seja, elementos químicos que formam unidades diferentes. Aí chega no estudo da matéria. Olha que louco, fica vendo. O carbono tem 12 unidades. Beleza. Aí eu vou pegar uma unidade do carbono, que está aqui. Então entende o seguinte. Se eu pego o CO2, todo mundo sabe que é o dióxido de carbono, né? O gás carbônico. CO2 eu tenho um carbono e 2 oxigênios. O oxigênio tem 16 unidades, então seria uma pizza de 16 partes. Se eu pegar 12 mais 16 vezes 2, porque eu tenho 2 oxigênios, então repara aqui, ó, vou fazer com calma. O carbono só tem 1, então eu só tenho 12 unidades. O oxigênio eu tenho 2, se ligou? Então eu tenho 16 vezes 2, que dá 32. 32 mais 12 dá 44 unidades. Ou seja, o gás carbônico tem 44 unidades. O carbono tem 12. Olha que louco. Então você já começa, peraí, já estou entendendo. Legal? E aí a unidade é como se fosse uma pequena parte do átomo. E aí você já começa a mensurar um átomo. Se liga nessa palavra. Mensurar, ou seja, medir. Quanto que tem aquele de unidade, né? Dá até para calcular o cálculo da massa.
daquele átomo. E aí a gente começa o estudo, então, da matéria. Beleza? Bom, dita essa primeira parte, vamos para a segunda parte que eu vou falar um pouquinho de massa molar. Bom, massa molar é a massa de um mol, tá? Então, um mol é uma determinada quantidade de um elemento químico. Ou seja, nesse caso, eu tenho aqui o carbono. Já já eu vou dar uma definição de Avogadro, que é melhor, que você fica a definição de Avogadro para mol, tá? Vai ser na próxima lousa. Massa molar, então, vai ser a massa de um mol. Aí você fala assim, mas como assim a massa de um mol? Quer dizer que se eu pegar essa quantidade de massa, eu vou ter um mol no dia a dia? Exatamente, galera. Então se liga aqui, ó. Massa em uma quantidade de mol. Exemplo, ácido carbônico, o famoso H2CO3. H2CO3, o ácido carbônico, eu tenho lá 2 hidrogênios, que está aqui, H2. Cada um 1 grama por mol. Aí você deve estar perguntando, professor, como é que você tem essas informações? Que o hidrogênio é 1, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Você decorou? Não, galera, essas informações, ela vem na sua prova, beleza? Então, se for o Enem, vem a tabela periódica, se for no vestibular, ou vem a tabela periódica, ou vem no próprio exercício, tá? Então, se você estiver fazendo um concurso, é sempre assim, tá? Então, ele vai te informar. Não tem como eu chegar e falar, quanto que é o oxigênio. Você não tem que decorar, tá bom? Então, voltando aqui. O hidrogênio, ele tem 1 grama por mol. Então, você está vendo esse grama por mol? Isso é a unidade de medida da massa molar. Então, ele diz o seguinte, que o hidrogênio, 1 grama a cada mol. Então, se eu tenho 2 gramas, quantos mols eu tenho? 2 mols. Entende? Então, é isso. 1 grama por mol. Se eu dobrei, se eu coloquei 2 gramas de hidrogênio, necessariamente eu tenho 2 mols. Fácil, né? Então, é isso que vocês têm que entender. Beleza. O carbono, 12 gramas a cada mol. Então, se eu pego 24 gramas de carbono, então eu tenho 2 mols. Beleza? Muito tranquilo, né? Então, é só para fazer essa relação. Isso é massa molar. É uma regrinha de 3 fácil para você entender. Quantos gramas eu tenho de determinado elemento químico em cada mol? Sim, só do carbono, tá? Aqui eu estou misturando de todos, mas nesse caso de 12, só do carbono. Oxigênio, 16 gramas a cada mol. Se ele tem 16 gramas a cada mol, quantos mols ele terá se ele tiver 32 gramas? Regrinha de 3, 16, 1, 32x. 32 é o dobro. Se 32 é o dobro, eu tenho 2 mols. Beleza? Muito fácil, né? Continuando o cálculo, só jogar aqui na nossa equaçãozinha, fica 12 do carbono, mais 16 vezes 3. Por que eu multipliquei por 3? Porque eu tenho 3 oxigênios. Legal? Mais 1 vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Legal? E aí, somando tudo, eu tenho 62 gramas por mol. Chega pra cá agora, chega pra cá, presta atenção. 62 gramas significa o quê? Que a cada 1 mol de ácido carbônico, eu tenho 62 gramas. Legal? Então, se eu tiver o dobro disso, que dá 124, fiz rápido agora a conta, hein? Você viu? 124 gramas, significa então que eu vou ter 2 mols. Beleza? Então é simples, é só você pensar em relacionar a quantidade de massa com o mol. E fica ligado que nós vamos relacionar a massa mol, tá? No próximo quadro. Então, fica aí que eu já volto. Voltamos, galera, e agora nós vamos para uma relação muito importante, mol-átomo. Lembra de uma coisa, gente, vou falar uma coisa aqui para vocês que vocês não podem esquecer, tá? Sempre transforma tudo para mol. Tem como fazer direto, tá? Direito também. Tem como fazer direto, mas eu sempre indico, passa para mol, porque aí não tem como errar. Beleza? Ao invés de fazer lá, jogar tudo no exercício, colocar aquele monte de coisa e calcular o que ele está pedindo, direto, passa para mol, beleza? Segue essa dica que você vai ver que você vai se dar bem. Primeiro nós vamos falar de um cara chamado Avogadro, tá? Avogadro foi um cara que falou o seguinte, 1 mol sempre, de qualquer coisa, sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Quer ver que legal? Se liga. Você tá lá no restaurante, certo?
Aí você tá lá no restaurante, aquela coisa toda, você tá com seus pais, e aí você fala, por favor, como que é o Whindersson? Jared, por favor, um mol de suco de strawberry. Suco de strawberry não dá, porque não dá, tem que saber a fórmula aqui de cabeça, né? Um mol de água, por favor, aqui na minha mesa. E aí, o garçom, ele vai colocar, se você pediu um mol de água, ele vai colocar 18 gramas. Por que que ele vai colocar 18 gramas? Já falei lá na outra lousa. H2O. Beleza? O O, 16 gramas por mol. O hidrogênio, 1 grama por mol. Se você multiplicar por 2, vai dar H2O, 18. Beleza? 2 hidrogênios e 16 do oxigênio. Só que dá para você pedir melhor ainda. Você fala assim, eu quero 6 vezes 10 a 23 átomos de água. 6 vezes 10 a 23, olha aqui, ó. É a nossa constante de Avogadro, ficou conhecida assim. Então, toda vez que eu relacionar um mol de qualquer coisa, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, se liga nessa relação aqui, ó. 1 mol de água, você sabe que tem 18 gramas. Acabei de colocar ali. E necessariamente tem 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Por que eu coloquei átomos ou moléculas? Porque muitas bancas, eles vêm com moléculas e outras bancas com átomos. Então, isso tem que tomar cuidado. Ele pode aparecer ou átomo ou molécula, beleza? Tem uma jogadinha também que você vai multiplicar por exemplo, H2O tem 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Você vai multiplicar por 3. Mas nós vamos fazer isso na hora de resolver exercícios, tá bom? Agora você vai só ter que saber que o mol sempre vai ter 6 vezes 10 a 23. Se for de água, 18 gramas. Se entenderam? Ah, professor, então 1 mol de suco de laranja. 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23 é 1 mol de qualquer coisa. Beleza? E aí facilita a vida de vocês, porque sempre que aparecer essa relação de átomos ou moléculas, você consegue calcular o mol diretamente. Olha que legal. Se liga. Vou ficar desse lado aqui para não sair da câmera. Se 1 mol de H2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá vendo que apareceu moléculas aqui, né? Na banca aqui pediu moléculas. Quantos mols o H2 irá apresentar em 18 vezes 10 a 23? O que ele fez? Ele te deu quantidade de molécula e depois quantidade de molécula. Ele está pedindo mol, tá? É uma relaçãozinha de 3 tranquila. Vou fazer nesse canto da lousa aqui para não apagar nada, ó. Só para vocês entenderem. 1 sempre tem 6 vezes 10 a 23, certo? Eu estou pedindo em 18. Ah, então eu vou colocar o 18 aqui? Não, né? Tranquilo, mol embaixo de mol, molécula embaixo. Acho engraçado que o meu cameraman aqui tá prestando atenção na aula aqui. Dá um joinha pra galera aí, ó. O professor Heitor, gente, professor de vocês, tá me ajudando aqui, ele tá tipo prestando atenção, ele faz assim. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Eu vou colocar 18 vezes 10 a 23, por quê? Molécula embaixo de molécula, mol embaixo de mol, aqui é X. Gente, nem preciso fazer essa conta, né? De 6 para 18, triplicou. Ou seja, eu tenho 3 mols aqui, tá? É uma relação direta, uma relação que você sai do átomo e acha o mol. Aí, muita gente tem essa dificuldade. Professor, beleza, você achou o mol, mas e se eu precisar achar a massa? Ah, tá aqui, ó. Ó, tranquilo. Achando o mol, você acha quem? A massa. Tá vendo como é? Ao invés de você fazer essa relação aqui direta, que também é possível fazer, tá? Tem gente que faz o cálculo assim direto, não tem problema nenhum, tá? Mas eu sempre indico, porque aqui confunde muito os alunos, beleza? Faz a regrinha de 3, que ela é mais simples de fazer, a regra simples, né? Que aí você não erra. Então, continuando aqui, ó, mol em relação à massa é a mesma coisa, só que ao invés de você usar a molécula, você usa o mol. Beleza. Quantos mols apresenta 64 gramas de O2. Nesse caso, ele te deu o quê? Ele não te deu mol. Ele não te deu átomo, ele te deu massa. Tá vendo? Separa na sua cabeça agora. Mol é uma coisa, massa é outra. Átomo ou molécula é outra. Então, tem 3 caixinhas,
tá bom? O mol é o que vai medir tudo isso, é o que vai ficar mais fácil, é uma linguagem universal. Sempre passa para mol que você vai ver que vai dar certo. Então vamos lá, 1 mol de O2 eu sei quanto apresenta, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Cada oxigênio vale 16. Então ele quer saber de O2, tá? Então 1 mol de O2 apresenta 32 gramas. Porque se cada oxigênio vale 16, O2 vale 32. Tranquilo, né? Só que eu quero saber em 64. Então 64 gramas será X. Também não preciso fazer essa conta. Sei que isso é o dobro. Então eu tenho 2 mols. Tá? Beleza, galera? Então é isso. Quando você relacionar átomo com mol e massa com mol, sempre acontece esse tipo de situação. Antes de terminar, eu vou passar os exercícios para vocês. Como toda aula, vocês têm o exercício de fixação. Vou resolver alguns exercícios nessa aula, porque essa aula é mais exercício do que teoria. Mas antes de terminar, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, tá? Então nem vou cortar, vai ser direto, nem vai precisar cortar. Fica vendo o que eu quero passar para vocês. Se eu sei que a relação de átomo e molécula com mol e massa, ela é possível, eu vou fazer uma relação de tudo isso com vocês agora, tá? Vamos supor que apareça assim, ó. Presta atenção, hein? Se liga. O carbono tem 12 gramas por mol, massa molar. Tranquilo? Lembra lá na primeira aula, na primeira parte da aula eu falei sobre isso. Beleza. Se eu falar assim, ó, o oxigênio tem 16 gramas por mol. Aí eu vou pegar o CO2. A gente já calculou isso, que dá 44 gramas por mol. Para quem não entendeu, 16 vezes 2, 32, tá? Porque eu tenho 2 oxigênios. Mais o 12 aqui, que vai dar 44 gramas por mol. Beleza. Aí o exercício fala assim, ó. Se liga, hein? Quantas moléculas, então vou colocar aqui, quantas moléculas apresenta 120 gramas de CO2? Ponto de interrogação. Olha isso, gente. Eu tô colocando para vocês massa e molécula. Não coloquei mol. A dica que eu dou: passar para quê? Ah, eu ouvi você falando. Mol, passar para mol. Pega esse número que está aqui, que está em massa, que está em grama, passa ele para mol. Depois de passar para mol, você então vai calcular a molécula. Beleza? Vamos resolver isso aqui juntos? Tranquilo, gente, tranquilo, tá? Número de mol é igual a eminho sobre emão. Professor, você não falou dessa fórmula. Calma, você não fica tranquilo, fica tranquilo. N é igual a eminho de massa e emão de massa molar. Eu tenho essa fórmula. Ou eu posso fazer a relação de 3. O que é? Que a cada 1 mol eu tenho... Quanto aqui, ó? 44 gramas. Gente, isso é uma coisa que é intuitiva. O CO2 é 44 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol eu tenho 44 gramas. Beleza? A segunda parte agora é a seguinte. Se eu tenho 120... aqui, gramas, qual será meu X? Tá? Ou, ó, eu posso fazer essa conta aqui, tá? Beleza? Ou eu posso jogar aqui, que dá na mesma, é a mesma coisa, isso é uma fórmula, tá? Que ela substitui automaticamente você montar essa regra de 3. Eu sempre coloco os dois jeitos para os alunos escolherem. Tem muito aluno que prefere regra de 3, tem muito aluno que prefere fórmula. Bom, galera, aqui é o seguinte, ó, número de mols é igual a eminho sobre emão. Então, se eu tenho um eminho, 120, ó, medido em G, então é 120 gramas dividido pela massa molar dele, que é 44. Que vai ser exatamente a mesma conta que cai aqui, ó, hora que eu faço essa regra de 3. Gente, 40 vezes 3 não dá 120? Ó, também esse tipo de maldade você tem que ter. Você tem que pegar isso no ar, tem que ser muito rápido. No dia da prova você não vai ficar fazendo esse tipo de conta, tá? Ah, então beleza, 120 dividido por 40 ia dar 3. Como é 44, vai dar um pouquinho menos que 3, né? Então isso aqui vai dar 2,9, 2,8 aproximadamente, beleza? Mesma coisa aqui, ó.
Se você fizer em cruz, vai ficar 44x é igual a 120. Se está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, x é igual a 120 dividido por 44. X é igual a aproximadamente também a 2,9 mols. Mols aqui, mols aqui. Beleza, mas eu não perguntei isso, não perguntei mols, eu perguntei moléculas. E olha que lindo para finalizar. Ah, essa professora acha muito trabalhoso, vou fazer direto, eu consigo. Tranquilo, eu estou fazendo passo a passo para quem precisa. Gente, vou terminar desse lado da lousa só para vocês entenderem o terceiro passo. 1 mol, eu sempre tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Você sabe disso, nós já aprendemos isso. Só que nesse caso, eu não achei 1 mol. Eu achei, 3 aqui, aproximadamente 3. Lembrando que você não precisa colocar 2,9, tá? O vestibular vai ter um número aproximado. Para de sofrer com dízima, tá bom? Para de sofrer com o número quebrado, não precisa. Tem esse tipo de maldade aqui, 3 vezes 6 não dá 18? Então o x aqui agora é 18 vezes 10 a 23. Antes de terminar a aula, eu vou terminar com uma coisa que muita gente erra também, que pode parecer besteira. Tá vendo que aqui é 18? Aí chega lá na alternativa, tá lá, tá assim, Tá isso aqui, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Aí o cara já erra. Aí o cara, nossa, eu não achei, não sei, deu errado. Não deu errado, cara, deu certo. 1,8 vezes 10 a 24 é a mesma coisa que 18 vezes 10 a 23. Eu só andei a casa, como eu voltei a casa aqui, eu voltei. Como eu voltei essa casa, como eu diminuí o número não era 18, eu não diminuí, se eu diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui. De 23 ele vai para 24, beleza? Só fiz isso, foi uma jogadinha que acontece, porque lá a alternativa não vai ter esse 18, vai estar 1,8. Tá bom? Geralmente a notação científica ela vem de 0 a 10. Então geralmente ela aparece nessa casa aqui. Então ela não aparece 18, aparece 1,8. Beleza, gente? Então a primeira parte da nossa aula, tá? De matéria, de mol, de massa molar, nós terminamos. A segunda parte vai ser estequiometria, cálculos estequiométricos, que aí aprofunda um pouquinho mais, o negócio fica um pouquinho mais louco, beleza? Vou resolver alguns exercícios com vocês, fiquem tranquilos, muito obrigado por me acompanhar até aqui, não perca a cabeça e nos vemos na próxima.